Olá, eu sou o pastor Joãozinho, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Botucatu, e estou passando por aqui para dizer a você: Deus tem uma palavra para o teu coração. Este vídeo, esta mensagem que você vai ouvir agora, certamente vai acrescentar algo na tua vida. Espero que ela fale realmente com você, seja uma palavra transformadora que possa te levar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Feche teus olhos, fale com Deus. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração nesta noite, né? Vamos pedir ao Senhor que nos dê compreensão, nos dê entendimento a respeito daquilo que vai ser tratado, e mais do que isso, que o Senhor nos ensine a viver a tua vontade. Senhor Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o teu nome, sentimos a tua doce presença neste lugar, sentimos a direção do teu Espírito Santo até aqui, meu Pai, e precisamos que o Senhor permaneça conosco. Que o teu Espírito continue, Senhor, na condução deste culto até o seu final. Ó Deus, fale agora, Senhor, com cada um de nós, os teus filhos. Que eu seja apenas, ó Deus, um canal, um instrumento através de quem o Senhor possa falar à tua igreja. Abra o nosso entendimento, nos dê compreensão acerca da tua vontade e capacita-nos, ó Deus, a vivermos os teus propósitos. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la agora no livro de Números, Números capítulo 19. Velho Testamento, o quarto livro das Escrituras Sagradas, livro de Números, capítulo 19, a partir do versículo 1. É o nosso irmão José que está no controle do ar, né? Eu penso que o José ele vai ficar careca bem antes que eu. Porque eu chego para ele e falo: José, eu acho que está um pouco quente, dá uma diminuída aí. Aí o José vai e diminui, aí de repente eu vejo o irmão colocando a blusa aqui, o irmão colocando a blusa ali. José, acho que está um pouco frio. Fica tranquilo que daqui a pouco vai estar um pouco quente, viu? Muito bom. Números capítulo 19. Nós vamos à leitura desse texto, um tanto extenso, nós vamos até o versículo de número 20. Daí a liberdade dos irmãos permanecerem sentados, Diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha, e sobre que não subiu jugo. E a dareis a Eleazar o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. E Eleazar o sacerdote tomará do seu sangue com o seu dedo, e dele aspargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e isopo, e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará os seus vestidos, e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará os seus vestidos com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial, no lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra lavará os seus vestidos e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com ela, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei, quando morrer algum homem em alguma tenda.
Todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto sobre que não houver pano atado será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão do pó da queima da expiação, e sobre ele porão água viva num vaso. E um homem limpo tomará o hisopo e o molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre todo aquele que tocar os ossos, ou algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. E o limpo ao 3º e 7º dia espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará. E lavará os seus vestidos, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o que for imundo e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Amém. Amém. Os irmãos fechem as suas Bíblias, os irmãos atentem agora aqui para o altar. Temos uma palavra de Deus para os nossos corações, e eu confesso, irmãos, que esta palavra que nós acabamos de ler, este texto que nós acabamos de ler, não é um texto de fácil compreensão, até porque também você percebe que não é um texto comum, que nós lemos ele naturalmente ou frequentemente, não é uma mensagem que rotineiramente nós pregamos ou nós ouvimos, mas Deus tem algo a transmitir ao meu e ao teu coração. Amém, irmãos? É claro que eu não tenho condições nem tempo suficiente para nós aprofundarmos e entrarmos em detalhes, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu quero compartilhar com você, eu penso que será suficiente para nós entendermos o propósito de Deus através desta palavra. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor, é a noite em que nós trazemos a lembrança, o sacrifício de Cristo realizado por nós lá na cruz do Calvário, há quase 2000 anos atrás. E a lembrança daquele sacrifício realizado lá na cruz, nós fazemos através de 2 símbolos, o pão e o suco da vide. Eles trazem para nós a lembrança, eles trazem para nós a memória do corpo e do sangue de Cristo, derramados lá na cruz do Calvário. E esse texto, na verdade, ele vai nos falar exatamente a respeito disso. Toda vez que nós olhamos para dentro da palavra de Deus, no Velho Testamento, desde Gênesis até o livro de Malaquias, a partir, na verdade, do capítulo 3, do livro do Gênesis, onde ali se registra a queda do homem, a queda do primeiro casal, e o plano de salvação, o plano de redenção estabelecido por Deus a partir dali. Em todo o Velho Testamento nós vamos encontrar o Senhor falando e trazendo para nós, de forma gradativa, e a cada dia o Senhor vai iluminando e trazendo mais a respeito deste plano, a respeito deste projeto, e não somente do plano de salvação, mas, sobretudo, apontando, inclusive, para o Salvador. Amém, irmãos? O Velho Testamento, ele cuida disso, ele trata de trazer para nós, de forma contínua e gradativa, a respeito da salvação e a respeito do Salvador. A palavra de Deus vai nos dizer, através do apóstolo Paulo, que quando chegou a plenitude dos tempos, ou seja, quando chegou o tempo estabelecido por Deus, aquilo que era apontado como símbolo, aquilo que era apontado como figura, aquilo que era apontado como ritual, dentro do Velho Testamento, se torna real ali no Novo Testamento, na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Senhor. Amém, irmãos? Por isso, hoje, para nós, se tornou mais fácil entendermos o plano de salvação.
E se tornou mais fácil para nós conhecermos o Salvador, porque é algo já consumado e revelado a nós através do Espírito Santo de Deus. Mas eu penso, irmãos, que para aqueles que viveram na antiga aliança, eles faziam as coisas e muitas vezes sequer tinham compreensão daquilo que eles estavam fazendo. Esse texto que nós acabamos de ler nos fala a respeito de uma lei do Senhor, de uma ordem dada por Deus através de Moisés, que deveria ser repassado a todo o povo de Israel e que isto deveria permanecer em estatuto perpétuo, contínuo. É que se tomasse uma novilha vermelha, ou aqui nesta tradução, uma bezerra ruiva, de entre o rebanho, e aquele animal, aquela novilha, depois de examinada pelo sacerdote, ela seria levada fora do arraial e ela seria degolada, o seu sangue seria vertido, seria derramado, e aquela novilha seria colocada sobre uma plataforma, não seria exatamente um altar, mas uma plataforma onde ela seria queimada, e as cinzas daquela novilha deveriam ser guardadas para que ela servisse de purificação, de expiação, para todo aquele que tivesse contato com algum morto. A palavra de Deus diz que qualquer um que tivesse contato com um cadáver, ou que entrasse numa casa onde tivesse um morto, ou tocasse nos ossos de algum morto, aquela pessoa seria considerada imunda ou impura, e teria um ritual, feito com as cinzas desta novilha, e com água corrente, diz a palavra de Deus, que seria tomada num vaso e misturado à cinza daquela novilha, e a pessoa que teve contato com um morto, com um cadáver, ou a casa em que esteve, a tenda em que esteve um cadáver, ou alguém que tocou em uma ossada de um cadáver, ainda que fosse no campo, uma vez considerada imunda, ela deveria ser purificada. O sacerdote tomaria daquela água misturada com a cinza desta novilha, tomaria ali o hisopo e espargiria sobre aquela pessoa ou sobre aquele local para trazer purificação. E aquele que assim não fizesse, aquele que não fosse purificado desta sua imundícia, diz a palavra de Deus, seria extirpado do meio do seu povo, seria tirado do meio da congregação dos filhos de Israel. Muito bem. Olhando para esse texto, e na direção do Espírito Santo de Deus, nós vamos ver que isto tem tudo, nos fala tudo a respeito do sacrifício de Jesus Cristo por nós lá na cruz do Calvário, aquilo que nós vamos celebrar daqui a alguns instantes através da ceia do Senhor. Mas eu separei dentro do texto, irmãos, algumas características desta novilha, que nos aponta para Jesus, e é isso que eu gostaria de compartilhar com você, também a respeito da morte desta novilha e a respeito da purificação. Características desta novilha que nós lemos aqui em Números capítulo 19. Primeiro, era uma novilha vermelha, uma bezerra vermelha ou bezerra ruiva, diz algumas traduções. Este animal, irmãos, era um animal que ele deveria ter a sua pelagem totalmente vermelha. Não poderia ter sequer um único fio de uma outra cor. Nem branco, nem preto, nem marrom, qualquer cor que fosse, mas apenas uma pelagem vermelha. No entanto, o que é muito interessante a respeito disto, é que esta não era uma raça especial de gado, raça especial de animais, é uma raça vermelha, não, seria um animal de cor vermelha, de pelagem vermelha, tirada dentre um rebanho comum de animais, um rebanho comum, onde teria gados pretos, brancos, malhados, seja qual for. E aí, meu querido irmão e irmã, você já pode perceber que este animal não era um animal comum, era um animal raro,
Raramente nascia entre o rebanho um animal com estas características de cor, de pelo. E aí então nós já vamos para alguma coisa muito importante que nos remete a Jesus Cristo. A novilha vermelha não era uma raça especial, mas era uma raridade nascida dentro do rebanho. Jesus foi tirado dentre a humanidade, mas foi o único em toda a sua maneira de ser. Amém, irmãos? Jesus, ele se fez homem. Jesus foi homem como qualquer um de nós, que nasceu no meio de uma humanidade comum, de uma forma natural, através de uma mulher, embora concebido pelo Espírito Santo, é verdade, mas Jesus foi gerado no ventre de uma mulher. Jesus nasceu naturalmente como nasce qualquer outro ser humano. Jesus viveu e cresceu naturalmente como qualquer outro ser humano. Jesus, ele tinha as mesmas carências naturais de qualquer pessoa. Jesus tinha os mesmos sentimentos naturais de qualquer pessoa. Jesus tinha as mesmas emoções de qualquer pessoa. Jesus tinha as necessidades de qualquer outra pessoa. Mas, no entanto, irmãos, Jesus entre a humanidade, assim como esta novilha vermelha, Jesus não apenas foi uma raridade, mas Jesus foi o único. Amém, irmãos? O único que passou pela vida sem qualquer mancha, sem qualquer pecado. A palavra de Deus nos diz que este animal ele deveria ser levado ao sacerdote, e o sacerdote iria examinar a sua pelagem. Se encontrasse ali um pelo de qualquer outra cor, aquele animal já não servia mais. Mas é interessante, irmãos, quando nós olhamos ainda para este texto, e estudamos a respeito disto, que este animal ele deveria ser examinado não apenas na questão da cor do seu pelo, mas em todas as animal que era oferecido em sacrifício ao Senhor. O animal não poderia ter qualquer defeito genético, não poderia ser cego, não poderia ser manco, não poderia ter um chifre torto, não poderia ter qualquer defeito. Esse animal ele tinha que ser examinado minuciosamente pelo sacerdote e ser achado de fato perfeito, não apenas na sua cor, não apenas na sua pelagem, mas também nas suas características. E aí, mais uma vez, nós enxergamos Jesus através da simbologia desta novilha. Jesus, ele também foi examinado pelo sacerdote e foi achado plenamente perfeito. Amém, irmãos? Todos nós sabemos que o Senhor Jesus, por ocasião da sua prisão, Jesus foi examinado por Anás, o sacerdote, o sumo sacerdote. Jesus foi examinado por Caifás, o sumo sacerdote da época, eram dois. Jesus foi examinado por Pôncio Pilatos, o governador. Todos examinaram, tentando encontrar ali alguma falha, tentando encontrar ali algum defeito. Foi necessário forjar uma acusação mentirosa para que eles tivessem condições de levar a cabo o seu intento de matar Jesus, de eliminar Jesus, de tirar Jesus do meio do povo por conta da inveja que eles tinham, mas não encontraram absolutamente nenhum defeito em Jesus, a ponto do próprio Pilatos lavar as suas mãos, dizendo: eu não vejo neste homem, eu não vejo neste inocente pecado algum, e eu quero ser livre do seu sangue, e lava as suas mãos. Amém, irmãos? Ou seja, a semelhança desta novilha, Jesus foi único, mais do que raridade, porque as novilhas de quando em quando nascia uma novilha vermelha, e que era realmente separada para este ritual de purificação. Mas Jesus foi o único, e Jesus foi examinado, e Jesus foi encontrado sem defeito, para poder verdadeiramente cumprir os propósitos do Pai. Amém, irmãos? Mas ainda uma outra característica, registrado aqui no texto do capítulo 19 do livro de Números, que nós acabamos de ler, é que este animal, esta novilha,
ela não poderia, para este ritual, para este fim a que ela se destinava, ela não poderia antes ter sido montada por ninguém, e nem ter tido sobre ela qualquer tipo de jugo. Não é? Todos nós sabemos, queridos irmãos, e até hoje ainda em alguns lugares, os animais são usados como força de trabalho, especialmente o gado, usado muitas vezes para arar a terra, lavrar a terra, ou às vezes até para transporte, engatados em carros de bois. No entanto, a palavra de Deus diz que esta novilha vermelha, sem defeito, separado para o ritual da purificação, ela não poderia antes ter sido montada por ninguém, e ela não poderia ter tido sobre ela qualquer jugo. Por que, irmãos? Porque um animal, que era usado para o trabalho, ele sempre seria dirigido por alguém, ele sempre seria guiado por alguém, ele sempre estaria submisso à vontade ou à ordem de alguém. E o meu Cristo, o teu Cristo, o nosso Salvador, nunca teve sobre ele jugo algum, porque o Senhor Jesus nunca se permitiu ser guiado por um homem qualquer, nem por uma autoridade qualquer, nem por o demônio, nem pelo inferno, nem por absolutamente nada. O Senhor Jesus Cristo submeteu-se única e tão somente à vontade de Deus, à vontade do Pai. Nunca houve quem obrigasse o Senhor Jesus a fazer qualquer coisa contra o seu querer, contra a sua vontade. Jesus nunca esteve preso a absolutamente nada e absolutamente ninguém. Jesus, para fazer o que ele fez lá na cruz do Calvário, ele precisava e ele foi totalmente livre. Amém, irmãos? Então, esta novilha vermelha, ela nos traz, muito vividamente, a figura bendita de Jesus Cristo, o único homem que conseguiu passar pela terra sem ter cometido qualquer pecado, o único homem que passou pela terra, sem ter perdido em momento algum o controle dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua vontade. Lembrem os irmãos que quando o Senhor Jesus Cristo estava se preparando para dar início ao seu ministério, 40 dias de consagração, a palavra do Senhor diz que ele teve fome. Satanás se apresenta e diz: se tu és o Filho de Deus, dê ordem a estas pedras para que transforme-se em pães. Jesus estava com fome ou não? Estava. A própria palavra do Senhor diz que ele teve fome, mas ele teve controle sobre as suas emoções, ele teve controle sobre as suas necessidades, ele teve controle sobre os seus sentimentos, ele teve controle sobre a vontade de quem quer que fosse. Ele nunca se submeteu senão ao Pai. Ao Pai, no seu momento mais difícil da sua existência humana na terra, quando ele estava lá no Getsêmani, e a palavra de Deus diz que o seu suor se transformava em gotas de sangue, ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas sim a sua vontade. Somente à vontade do Pai o Senhor Jesus se submeteu, sem nenhum jugo, sem nenhum peso, sem estar preso a absolutamente nada. Amém, irmãos? Uma outra característica ainda a respeito desta novilha vermelha, que eu vejo e que se assemelha a Jesus Cristo, o Salvador, foi a sua morte. O sacrifício da novilha deveria acontecer fora do arraial. Isto apontava para a morte de Jesus fora dos muros de Jerusalém, num monte chamado Gólgota ou Caveira, para que todos os que passassem, tanto judeus como gentios, pudessem ter conhecimento do seu sacrifício. Amém, irmãos? É interessante que aquela novilha deveria ser levada até a tenda da congregação, até o tabernáculo, ela deveria ser examinada pelo sacerdote, mas depois ela teria que ser levada para fora do arraial. E lá fora do arraial ela seria sacrificada. Jesus Cristo foi examinado pelos sacerdotes lá no templo, mas a palavra de Deus diz que foi no monte chamado Calvário, ou Gólgota, ou Caveira, fora dos muros de Jerusalém,
que ali Jesus foi morto, que ali Jesus foi crucificado, no monte bem alto. E para que isto, irmãos? Para que todos aqueles que passassem pelo caminho, a olhar para aquele monte, pudesse ver aqueles que estavam ali crucificados. E a palavra do Senhor diz que no momento da crucificação de Jesus, outros 2 homens estavam também ali sendo crucificados, um à sua direita, outro à sua esquerda, e o Senhor Jesus no meio. E todos quantos passavam pelo caminho, eles olhavam e viam Jesus crucificado, tanto judeus quanto gentios, fora dos muros, fora do arraial. E por que isso, irmãos? O que isso fala conosco? Fala que a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, não poderia acontecer de forma oculta, escondida, camuflada. A morte do Senhor Jesus Cristo precisaria e precisa ainda ser publicada. Todos precisam saber que Cristo entregou a sua vida lá na cruz para perdão dos pecados da humanidade. Todos precisam saber. Todos naqueles dias, ou naquele dia em especial, souberam disso porque eles viram Cristo pendurado lá na cruz. É claro, irmãos, que hoje o Senhor Jesus não está mais lá na cruz, mas a palavra de Deus diz que eu e você estamos crucificados com Cristo. Portanto, eu e você temos a obrigação, a responsabilidade de publicar a morte do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo em favor dos pecadores. Amém, irmãos? Aquela novilha, depois de examinada, ela era levada fora do arraial e ali ela era sacrificada. Mas ainda a respeito da morte desta novilha, e nós lemos isso no texto, infelizmente nós não temos tempo suficiente para irmos falando e detalhando e mostrando para os irmãos os versículos, como eu gosto de fazer, mas hoje nós temos muita coisa, o tempo não permite, mas você pode, você deve depois, com o tempo, voltar neste capítulo 19 do livro de Números, e ler outra vez e entender tudo aquilo que o Senhor está falando conosco. Mas é interessante ainda dentro desse texto, irmãos, que a palavra de Deus nos diz que aquele animal, aquela novilha vermelha, depois de examinada, conforme já dissemos, era levada para fora do arraial, e ali existia uma plataforma, uma espécie de um altar. Não era bem um altar porque ela não era oferecida em sacrifício, como um holocausto. Ela era levada ali para ser queimada, para ser aproveitada a sua cinza. Esta era a razão. Então este animal, depois de degolado, ele era colocado inteiro sobre aquela plataforma e era ateado fogo naquele animal. E à medida em que o fogo ia queimando, ia aquecendo aquele animal, chegava num determinado momento em que ele explodia por conta do calor. E naquele momento em que aquele animal explodia, diferente do holocausto, quem se lembra a respeito do sacrifício de holocausto, vai se lembrar que no holocausto o animal ele era aberto, e as suas entranhas eram expostas, e ele era queimado e subia aquela fumaça em adoração a Deus. Era um sacrifício estabelecido pela palavra do Senhor, o holocausto. Diferente do caso desta novilha, ela não era cortada, ela era inteira, e por isso, num determinado momento, com todo aquele fogo, aquele calor, aquele aquecimento, ela explodia. E quando ela explodia, as suas vísceras, e a palavra de Deus diz aqui, o seu esterco, explodiam junto. E aí o texto sagrado vai dizer que o sacerdote, ele tomava um pau, diz aqui o texto sagrado, vamos aqui. Diz aqui a palavra de Deus que ele tomava esta madeira de cedro, este pau de cedro e um hisopo. Com este pau, com esta madeira de cedro, que era uma madeira nobre,
né, que era uma madeira resistente ao fogo, inclusive. Ele fazia com o isopo, né, e o isopo, eu procurei pesquisar e entender o que significaria, o que era o isopo, né, e o isopo nada mais é do que uma planta baixa, né, e aí eles cortavam daquela planta e eles faziam uma espécie de vassoura, né, não sei se alguns dos irmãos já viram, já tem conhecimento, de repente, né, quem sabe talvez alguém aqui já tenha feito, ou quem sabe você viu a tua mãe, a tua avó, alguém fazer, né, antigamente se fazia, né, uma espécie de uma vassoura com ramos, com matos, e limpava, né, às vezes o forno em que se assava pão, coisa dessa natureza. O isopo, ele é, na verdade, né, um arbusto pequeno que tinha essa finalidade. Eles usavam desta forma, né, usavam para limpar, usavam para espargir, e a palavra de Deus diz que tomando este pau de cedro, faziam uma espécie ali de uma vassoura, e juntavam, né, todo aquele excremento e todas aquelas vísceras, né, que explodiam por conta daquele fogo, e voltavam ali, né, ao centro daquele fogo, para que tudo aquilo fosse queimado até transformar-se em cinza. O que isso me traz ao coração, queridos irmãos? Pensando a respeito desta madeira dura, de cedro, resistente, não é, ao fogo, me faz pensar na cruz de Cristo, onde o próprio Senhor Jesus foi crucificado. Este pau de cedro me lembra a cruz do Calvário. E o isopo, irmãos, ao meu coração, seria o próprio Senhor Jesus, não é? Recolhendo ali aquilo que estava caindo para fora para que fosse queimado. E aí você pergunta, pastor, mas como assim? Eu não entendi. O Senhor Jesus não era a novilha, como é que agora ele é o isopo? Irmãos, diferente do cedro, o isopo, ele não tinha assim qualquer valor material, financeiro. Ele era assim algo que passava despercebido por qualquer pessoa. Ele só era útil quando alguém realmente tinha uma finalidade para usá-lo para aquele objetivo. De forma contrária, ninguém apreciava aquela vegetação. Isso me faz pensar exatamente que o Senhor Jesus Cristo, na sua simplicidade, na sua humildade, que foi visto entre os homens como um homem simples e qualquer, na verdade, ele próprio, sabendo da sua missão e do seu valor que ele tinha para com a obra redentora do Pai, ele mesmo se entregou para ser queimado, ele mesmo se entregou para ser crucificado. Amém, irmãos? Então este sopro ao meu coração é o próprio Senhor Jesus, porque a própria palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: ninguém toma a minha vida, ninguém tira a minha vida, eu a dou e eu torno tomá-la novamente. Às vezes passa pela nossa mente, às vezes passa pela nossa cabeça que Jesus foi preso pelos soldados romanos, Jesus foi traído pelos judeus, Jesus foi levado à presença de Pilatos, e aí os soldados romanos foram e arrastaram Jesus, e levaram Jesus, e crucificaram Jesus, mas não é nada disso, irmãos. O meu Jesus, o teu Jesus, o nosso Salvador, ele não foi levado à força. O meu Jesus, o teu Jesus, não foi levado amarrado, não foi levado contra a vontade. É só nós nos lembrarmos, queridos irmãos, naquela noite fatídica, quando chegam os soldados romanos acompanhados de Judas Iscariotes, e Judas dá um beijo na face de Jesus para apontar aos soldados quem era o homem. E a palavra de Deus diz que quando os soldados vêm para prender Jesus, Pedro saca da sua espada e corta a orelha de um dos soldados romanos. E o Senhor Jesus imediatamente repreende Pedro e diz: Pedro, não faça isso. Não faça isso, porque aquele que ferir com a espada morrerá. E o Senhor Jesus toma a orelha daquele soldado e volta no lugar e opera aquele milagre naquela hora e diz para Pedro: você não imagina que se eu quisesse,
eu pediria ao Pai e Ele enviaria agora uma legião de anjos para me defender. Amém, irmãos? Você entende isso? Então Jesus se entregou, irmãos. Jesus se entregou, Jesus diz não, né? Nada vai ser perdido desta crucificação, tudo tem que ir para o fogo, tudo tem que ser consumido e consumido até o fim, porque esta é a minha vontade. Eu me entreguei aos cuidados do Pai, às mãos do Pai, exatamente para isso. O cedro, a cruz, o hisopo, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, na sua humildade, se entregando em favor de cada um de nós. Mas tudo isso, irmãos, que a palavra do Senhor diz aqui neste capítulo, falando a respeito desta novilha vermelha, tinha uma razão de ser. Era um ritual de purificação para aqueles que em algum momento tivessem tido contato com a morte, contato com algum morto, alguém que morreu na família, ou alguém que por alguma razão havia morrido e ele precisou de alguma forma ajudar, tocar ali naquele cadáver, ou alguém que ele encontrou morto no campo, de alguma forma a pessoa teve contato com a morte. E a palavra de Deus no texto lido diz que todo aquele que tivesse contato com a morte seria considerado imundo, ou em algumas versões impuro. Todo aquele que tivesse contato com a morte, ele precisava ser purificado, e aquela cinza daquela novilha era usada exatamente para este ritual de purificação. Era separado depois, de queimado, e que tudo se transformou em cinza, era guardado em vasos, e cada vez que acontecesse algo desta natureza, que precisaria alguém ser purificado, tomava-se daquela cinza, tomava-se água corrente, não poderia ser água parada, tinha que ser água corrente, colocava-se num vaso, despejava daquela cinza da novilha, mexia tudo aquilo ali, e a palavra de Deus diz que o sacerdote, tomando também o hisopo, ou seja, uma espécie de uma brocha, vamos pensar assim, alguma coisa dessa natureza, molhava ali naquela água e ia espargindo, a pessoa que teve o contato com o morto, e não apenas a pessoa, mas a palavra de Deus diz que se a pessoa morreu dentro de uma casa, de uma tenda, o sacerdote entrava ali e purificava a pessoa que teve o contato, as outras pessoas da casa, purificava a tenda, purificava os utensílios, tudo ali naquela casa recebia a purificação através da água com a cinza da novilha misturada. O que isso traz ao meu coração em relação ao Senhor Jesus Cristo e a essa questão de todo aquele que tem contato com a morte é considerado impuro? Primeiro, a palavra de Deus diz através de Paulo que todos nós pecamos. A partir do pecado do primeiro casal, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E portanto, meu querido irmão e irmã, eu e você que tivemos contato com a morte por conta do pecado, e a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, nós precisamos desta purificação. Amém, igreja? Não da purificação das cinzas da novilha, mas da purificação do sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Precisamos ser purificados, e eu já fui, você já foi, nós já fomos purificados. Você que está em casa conosco, se já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você também já foi purificado pelo sangue de Jesus. E o que é maravilhoso, irmãos, o que é maravilhoso dentro deste ritual de purificação é que não apenas aquele que tinha contato com o morto era purificado, mas todos na casa eram purificados, a tenda era purificada, os utensílios, os objetos eram purificados. E isso fala para mim e para você, meu querido irmão, que não apenas eu e você, mas a nossa casa, a nossa família, tudo o que temos já foi purificado pelo sangue do Cordeiro.
Amém, irmãos? Já foi purificado, já está purificado pelo sangue do Cordeiro. Não apenas você é santo dentro da tua casa, mas aquilo que tem dentro da tua casa também é santo. Não apenas você é santo, mas a tua família é santa. A tua casa é santa. Tudo que pertence a nós, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, já foi purificado, já foi santificado. Amém, irmãos? Isso é tremendo, irmãos. E é disso que fala este ritual de purificação, da purificação daquele que teve contato com a morte, e todos nós. A palavra de Deus diz que por conta do primeiro Adão entrou o pecado no mundo. Mas o apóstolo Paulo diz que por conta do segundo Adão, nós nos tornamos purificados, santificados, separados no nome do Senhor Jesus. E eu quero, irmãos, encerrar esta mensagem lendo com você um texto muito especial, que está na carta aos Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 11 ao 15. Hebreus, capítulo 9, versículo 11, nós vamos até o versículo 15. Acompanhe essa leitura. Diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Aqui não está falando, irmãos, do sacerdote estabelecido lá na lei de Moisés, mas está falando do Cristo, o verdadeiro sacerdote. E a palavra do Senhor diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém, irmãos? Uma eterna redenção. É isso que eu quero que você coloque no teu coração. Verso 13. Porque se o sangue dos touros e bodes, veja aí o que diz o texto, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém? Você que já foi alcançado pelo sangue de Cristo, nós que fomos alcançados pelo sangue de Cristo, recebemos a purificação e a herança eterna. A tua salvação, a nossa salvação é eterna. Amém, igreja? É eterna. Estes rituais, todos os rituais do Velho Testamento, todos os rituais, inclusive este que nós acabamos de citar, eles deveriam ser repetidos cada vez que acontecesse a mesma situação, deveriam ser repetidos. Mas na minha vida e na tua vida, uma vez purificados, purificado por toda a eternidade. Amém, irmãos? Uma vez salvo, salvo para todo sempre. Você não está meio salvo, você não está salvo por um tempo, você está plenamente salvo por toda a eternidade. Amém, igreja? Por toda a eternidade. Tenha isso dentro do teu coração. A única coisa que nós precisamos, na verdade, meu querido irmão e irmã, é sabermos exatamente a forma como nós servimos a Deus nesta terra, E cada um de nós, diz a própria palavra de Deus, seremos recompensados pela forma e pela maneira como nós servimos a Deus. Mas eu e você já somos salvos, salvos por toda a eternidade. Não pelo sangue de um touro, de um novilho, de um cordeiro, nem pela cinza espargida de uma novilha, como nós citamos aqui, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Que Deus toque o teu coração a cada dia, aplaude e glorifique o Senhor.
Coloque-se em pé no teu lugar. Eu gostaria que você falasse com Deus. Se você entendeu aquilo que o Espírito Santo falou conosco através desta palavra, eu gostaria que você agradecesse ao Senhor agora, porque como diz o escritor da carta aos Hebreus, não foi pelo sangue de um animal, não foi pela vida de um cordeiro, ou de um novilho, ou de uma novilha, mas foi através da morte do próprio Filho de Deus que se fez homem, que eu e você hoje estamos aqui, que eu e você fazemos parte deste povo. Irmãos, você pode ter certeza absoluta do que eu vou dizer para você agora. Tenha certeza absoluta. Nenhum de nós aqui, nem eu, nem você, nenhum de nós, temos a dimensão exata, clara, da nossa posição, irmãos. O que é realmente ser salvo? Nós sabemos que somos salvos, nós amamos a salvação que recebemos, nós glorificamos a Deus pela nossa salvação, mas meu querido irmão e irmã, tenha certeza que isto representa muito mais do que eu e você conseguimos imaginar. Termos sido escolhidos por Deus para estarmos por toda a eternidade com Ele, sem termos pago absolutamente nada, nem eu e nem você, sem sermos merecedores de absolutamente nada, senão da morte. Este é a recompensa, o salário, seria esta a nossa recompensa. Mas preste atenção, Jesus escolheu você, Jesus escolheu a mim. Nós vamos viver por toda a eternidade com o Senhor, irmãos, desfrutando de tudo aquilo que Ele planejou para o seu povo desde o princípio. Isso é algo tremendo. Por isso o que nós vamos fazer daqui a alguns instantes, participando do corpo e do sangue representado aqui no pão e no suco da vide, é algo que nós devemos trazer dentro do nosso coração com muita gratidão a Deus. Amém? Feche teus olhos. Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu compartilhei com a Tua igreja nesta noite. Ó querido Deus, nós sabemos que o Teu Espírito Santo é conosco, o Teu Espírito Santo tem iluminado as nossas mentes, a nossa alma, o nosso coração, para que nós tenhamos entendimento da Tua palavra, mas ainda assim, ó Deus, eu creio que pela limitação que temos, ó Deus, no nosso entendimento e na nossa compreensão, nós ainda não conseguimos alcançar a plenitude do que isto representa, mas ainda assim, Senhor, nós somos gratos a Ti. Ó Deus, talvez, Senhor, quando nós estivermos na eternidade, talvez, Senhor, quando nós estivermos na Tua glória, nós entendamos mais claramente, Senhor, aquilo que verdadeiramente o Senhor fez por nós. Mas que o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário, mais uma vez nos purifique de todos os nossos pecados. E nos torne dignos, Senhor, de nesta noite nós participarmos do Teu corpo e do Teu sangue representado aqui no pão e no suco da vide. E que ao fazermos isso, ó Deus, que possamos fazê-lo, Senhor, para a salvação, para a vida eterna, segundo a Tua graça. Senhor, que nós não venhamos em nenhum dia, em nenhuma hora, em nenhum momento, esquecer do Seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, permaneça conosco, em o nome de Jesus. Amém. Amém.